Pensa que você passou 15 anos da sua vida criando uma parada em função de algo que você acreditava naquela época que seria importante para você fazer aquilo, quase como uma questão de sobrevivência, né? Emocional, mental, psíquica. E aí você vive 15 anos aquele processo, até que chega um momento em que você olha para os lados e percebe que neste vídeo você vai ver. Maíra é essa série dividida em 4 partes, que ainda está em desenvolvimento. É uma série que é experimental e que fala essencialmente sobre o ser humano e sua relação com o tempo. Aí você me pergunta, sim, meu querido, e aí você fala que você é escritor, você fala que você é babado, mas você já tem alguma coisa publicada? Você já tem algum livro escrito para você estar dizendo que você é escritor? Ou é apenas um festival de promessas? E aí eu lhe respondo, eu não estava esperando ficar emocionado falando disso, mas enfim, estou emocionado falando disso, que realmente foi um babado. Maeda brincava com os cabelos de Buri Burige como se a convidasse para dançar. Vinha de lá e rastejava um braço pelos ombros de Bur, esgueirando-se como uma cobra pelo pescoço acima, arrepiando os pelinhos da nuca até o pé do cabelo. Aí, suspendia de leve os cabelos no ar, fazendo Bur parecer uma ave imensa se preparando para levantar voo. E rodopiava para longe e voltava para perto de novo, tão perto, a ponto de quase serem ambos o mesmo ser, beijando os pés de Bur, as pontinhas dos dedos, as maçãs do rosto, as orelhas. Bur fechava os olhos e Maeda docemente vinha e beijava-os também, e soprava esse, aquele e todos os mistérios do mundo para dentro de suas orelhinhas pontudas. Bur sabia que nunca estaria sozinha enquanto o vento continuasse a correr pelo mundo inteiro. Ela nunca estaria sozinha enquanto tivesse um corpo, nem mesmo depois que sua alma corresse pelo leito do rio abaixo. Pois Maeda, a deusa dos bons ventos, contava-lhe histórias sobre mundos antigos e histórias sobre mundos vindouros, assim como lhe acompanhava a todo instante, estivesse ela com os olhos debaixo do sol ou fechados diante de estrelas, nesse mundo ou naquele outro. Maeda estava sempre com ela, fosse virada para fora, fosse virada para dentro. E também quando ela era Burburige, Bur, ou quais nomes lhe acometesse. E assim seria por toda a eternidade, quando não houvesse mais Bur. Oi, eu sou Tim Coan, você está na Assovio, e hoje eu vou falar sobre Maeda, a deusa dos bons ventos, minha série de fantasia. O primeiro tópico é: Maeda é o nome da série, mas o nome do universo é Tal. São coisas diferentes. Ah, Tim Coan, mas isso vai confundir as pessoas. O problema é delas. Brincadeira. Eu criei essa divisão para conseguir compartilhar essas histórias com o mundo, porque eu simplesmente criava de maneira esporádica, em ócio criativo nas férias de verão. Só que com o passar dos anos, tal foi ganhando uma complexidade muito grande e foi ficando cada vez mais imbricada em coisas muito particulares e íntimas da minha personalidade. No começo, eu só compartilhava com pessoas mais próximas, né? Com amigos, com família e tudo. Mas quando eu decidi que eu queria publicar as histórias, eu comecei a perceber uma certa dificuldade, né? Com o tempo isso assim, mas eu comecei a perceber uma certa dificuldade de deixar que outras pessoas editassem aquela história, né, que eu estava criando, porque na minha cabeça estava tudo muito misturado ainda. E qualquer opinião que fosse minimamente divergente da minha, eu me sentia pessoalmente atacado. É um processo complexo demais para falar nesse vídeo, e talvez eu possa falar sobre isso em algum outro vídeo. Mas o fato é que aquilo estava acontecendo e eu entendi que eu não poderia continuar daquele jeito, porque senão eu não ia conseguir viver daquilo, né? Não ia conseguir transformar aquilo em trabalho, de fato. Eu tinha que aprender a separar as coisas. E foi aí que eu fui testando outros nomes até chegar em Maeda, a deusa dos bons ventos, que hoje eu basicamente chamo de Maeda. Com isso, e com muita terapia também, foi ficando cada vez mais fácil entender e separar quem que era Tal, o que era Maeda e o que era eu. É babado. É babado, mas pra mim faz muito sentido. Então, Tal é o nome do universo, Maeda é o nome da série, eu sou Tim Coan, e você, quem é? Tópico número 2. Não pode fazer símbolo. Tópico número 2. Maeda é uma série sobre a relação entre o ser humano e o tempo. O elemento central da série são as culturas do tempo,
que é um conceito onde cada cultura tem uma forma de interpretar a passagem ou não do tempo. Isso significa que Maeda é uma série sobre viagem no tempo? Mais ou menos. Isso significa que Maeda é uma série de ficção científica? Não exatamente. Então, isso significa que Maeda é uma série de fantasia. Com certeza, mas o que exatamente você quer dizer com isso? Maeda não é uma série de bruxos, nem de vampiros, nem de elfos. Mas se quiser, tem. Maeda não tenta espelhar a Idade Média Europeia, nem se passa nos Estados Unidos. Mas isso ainda é fantasia? Maeda não tem naves espaciais, ainda. Nem tem super-heróis, nem uma tecnologia hiper ultra mega poderosa que dizimou toda a população do planeta. Inclusive, Maeda não se passa nem na Terra. Então por que caralhos eu deveria gastar o meu preciosíssimo tempo com isso? Bom, você eu não sei, mas eu estou tentando criar algo novo e revolucionário no mercado de entretenimento internacional. Essa provavelmente era a resposta do fundo do meu coração de quando eu tinha 15 anos. Mas agora a minha resposta, quase 15 anos depois, para essa pergunta é simplesmente... Não, agora é sério. Eu não vou responder porque que você deveria gastar o seu preciosíssimo tempo com Maeda. Eu não posso responder isso e, na verdade, eu nem quero. Eu estou apenas tentando dar sentido para os meus próprios dias nessa vida e, com isso, eu tenho há aproximadamente 15 anos criado um universo de fantasia com seus próprios idiomas e leis fundamentais, com seus próprios sistemas de governo e com suas próprias formas de organização social, com as suas próprias mitologias e com as suas próprias tecnologias. E eu tô tentando pagar as minhas contas com esse trabalho imenso. Isso significa que tal é um mundo completamente diferente de tudo que você já viu antes? Não. Claro que não. Claro que não. Bebe uma água. Eu cresci consumindo O Senhor dos Anéis, Harry Potter e um monte de outras séries que eu não vou continuar listando porque senão você vai descobrir quais eu nunca vi até hoje. Tolkien é a minha principal inspiração na criação de mundos através de uma língua fictícia. O George Martin é uma grande inspiração na criação de um realismo fantástico. E o terceiro tópico é que Maeda é uma série que ainda está em desenvolvimento. Maeda é uma série experimental que é inspirada em várias outras séries da cultura pop internacional, porque eu não vivi isolado do mundo nesses anos todos, né? Então, obviamente, eu me inspirei bastante em tudo que existe. Não tudo que existe, né? Mas tudo que eu vi, né? Assisti, li, enfim. Soube que existe. Mas numa tentativa de criar algo esteticamente diferente daquilo, das outras coisas que eu já vi na minha vida, e que dialogue com alguns elementos da cultura popular brasileira, né? Das culturas populares brasileiras, né? Porque mesmo quando as minhas histórias passavam nos Estados Unidos e os meus personagens chamavam todos Brian, Sophie, Victor e Simon, nada contra, viu, gente? Peace and love. Peace and love, peace and love. Meu trabalho como escritor sempre foi muito experimental. Com o tempo, eu trouxe essa experimentação para dentro do universo de Maeda, e aí eu comecei a criar um universo que, em partes, carregava elementos de outros universos, de outras séries, como a criação de um universo próprio, com idiomas próprios, né? Que eu aprendi isso, obviamente, com o Tolkien. Não que só exista o Tolkien que faz isso, né, gente? Mas, inegavelmente, ele é um dos maiores fodões, mas que também tivessem coisas da minha própria cabeça, né? Porque eu não sou, afinal de contas, uma ferramenta de inteligência artificial. E aí, por exemplo, eu criei no meu universo seres como Matausu, que é um espírito da floresta que pode se transformar em quem ele quiser. Não também que seja bem original, né? Eu acho que, de certa forma, esse meio que é o trabalho de qualquer artista, né? Mas é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer em Maeda, ou que eu acho que eu estou tentando fazer. É difícil também você ser criador e crítico do seu próprio trabalho, tá? Nos meus sonhos, esse vídeo aqui estaria sendo feito por Mikan ou Ora Thiago, tá? Então, assim, vamos lá devagar comigo. Peraí, também. Tá? Tem também o lance que Maeda ainda está em desenvolvimento, né? E aí você me pergunta, por que você não terminou
antes de lançar? E eu vou lhe responder assim, eu não sei, velho. Alguém faz isso, na verdade, assim? Tipo, terminar um universo inteiro pra depois começar a lançar as coisas? Não, né? Eu acho que as pessoas vão criando os universos conforme as obras vão se construindo. O grande, um parêntese aqui muito rápido, é que, tipo, a diferença que não sei se é a diferença, assim, mas no meu caso, o agravante desse crime é que o que eu mais gosto de fazer nesse trabalho é justamente criar um mundo. Não necessariamente de criar as histórias. Eu gosto muito de criar as histórias, mas o meu barato mesmo, se falasse assim, ó, Tinkoan, você a partir de hoje vai ganhar dinheiro pro resto da sua vida só com um trabalho. Qual que é esse trabalho que você gostaria de fazer? E a minha resposta é criar idiomas fictícios. Criar mundos. Assim, a minha cabeça é assim, gente. Isso foi o que eu passei 15 anos da minha vida fazendo, né? Já falei isso 50 trilhões de vezes aqui nesse canal, mas você vai ter que ouvir mais 50 trilhões de vezes, porque afinal de contas eu queria esse canal para isso. Entendeu? Sim, então, Maeda é o meu trabalho mais antigo ainda em atividade, né? Eu comecei quando eu tinha 14 anos e agora eu tenho 29, ou seja, eu tô fazendo esse negócio há 15 anos. Sabe quando eu falei que eu precisei criar um nome de Maeda para poder separar Maeda e tal, porque para mim era tudo uma coisa só? Então, mesmo tendo feito essa separação, tal continua sendo um capítulo muito importante na minha vida, né? Ano passado, 2024, eu cheguei à conclusão de que o processo que tinha me levado a começar a criar tal lá com 14 anos, tinha se encerrado. Eu estava aqui trabalhando. E eu não sei exatamente como, mas eu lembro que um pensamento foi puxando o outro. E na terapia, naquela época, eu tinha um terreno ali pronto, sem que eu soubesse, para que esse momento chegasse na minha vida. E aí, velho, foi simplesmente catártico, que eu chorei muito. Não sei se faz sentido para você, ou se eu tô conseguindo explicar e passar para você o que é que significa isso, assim. Mas, porra, pensa que você passou 15 anos da sua vida criando uma parada em função de algo que você acreditava naquela época que seria importante para você fazer aquilo, quase como uma questão de sobrevivência, né? Emocional, mental, psíquica. E aí você vive 15 anos aquele processo, até que chega um momento em que você olha para os lados e percebe que você não precisa mais criar um universo outro para existir, para viver, para criar a si mesmo, porque você consegue hoje em dia estar presente, né? E foi fantástico, assim, foi fantástico. Eu chorei muito. Eu não estava esperando ficar emocionado falando disso, mas enfim, estou emocionado falando disso, porque realmente foi um babado. Mas o que eu quero que você entenda é que o que se encerrou foi o processo que me levou a criar, a começar a criar esse universo lá atrás, e que eu passei anos e anos tratando e conversando a respeito na terapia. Mas o desenvolvimento artístico do universo continua porque eu continuo criando a série. Aí você me pergunta, sim, meu querido, e aí você fala que você é escritor, você fala que você é babado, mas você já tem alguma coisa publicada? Você já tem algum livro escrito para você estar dizendo que você é escritor? Ou é apenas um festival de promessas? E aí eu lhe respondo, poxa, velho, se acalme. Você tá nervoso, velho? Calma. Mas antes de falar o que já tem lançado da série, eu quero te contar qual a estrutura que ela tem hoje. Como você sabe, Maeda não é uma série que vai ter só livro. Vai ter livro, mas também vai ter jogo, vai ter filme, vai ter série de animação, vai ter canal no YouTube, vai ter a porra toda, se Deus e os orixás permitirem. E aí eu organizo a série em partes que estão baseadas numa cronologia chamada calendário Paxiano. Exatamente assim. Paxiano. O calendário Paxiano é um livro que existe dentro do universo, né? Que existe em Tal mesmo. E ele foi escrito pelos conhecedores. Toda vez que eu falar conhecedores, você vai saber que eu estou falando de que são historiadores. Todos os conhecedores são historiadores.
tá bom? O calendário paxiano é um livro que existe dentro do universo digital e foi criado pelos conhecedores de Pugucal. Paxiano é o gentílico de Pugucal. Quem nasce em Pugucal é paxiano. A cultura de Pugucal é a cultura paxiana, entendeu? Então, conhecedores paxianos são conhecedores de Pugucal. O calendário paxiano é o calendário de Pugucal. Só que o que é que isso significa? Significa que houve um conselho em Pugucal, formado por um grupo de conhecedores que escreveram todos os acontecimentos na perspectiva deles mais importantes da história do mundo deles. Né? E com o tempo acabou virando meio que a história oficial do mundo. E aí, agora a gente saindo do universo, o que aconteceu foi que eu criei esse calendário para me situar a mim mesmo na criação das histórias, né? Então, no calendário paxiano estão todos os acontecimentos históricos mais importantes na perspectiva dos paxianos, que vai desde o tempo de antigamente até o momento presente, e aí ele vai sendo atualizado conforme o tempo passa, né? Porque Maeda é uma série que a gente acompanha as histórias dos seres humanos, né? Que vai do começo até o final da Era 12 desse planeta. Eu vou explicar isso um dia. Então, o calendário paxiano é como se fosse uma espinha dorsal da história da série, que eu criei para conseguir me situar melhor na criação do universo e que vai sendo atualizado periodicamente conforme eu vou escrevendo o universo, né? Inclusive, desde o ano passado, eu estou trabalhando numa versão definitiva do calendário paxiano. É meu trabalho atual em Maeda. Em 2024, quando eu comecei a produzir o Opalisco, eu tive que criar um documento com informações mais detalhadas, né, para a minha equipe de produção, né, do jogo. Porque o pessoal precisava saber como é o que era o universo, quais eram as leis, enfim. E aí esse documento acabou virando o livro de Maeda, que é tipo uma bíblia do universo, né? Só que eu percebi que eu tinha que dar um passo atrás e realmente finalizar o calendário paxiano primeiro, que eu precisava organizar melhor a cronologia do universo. Pensa que durante todos esses anos, mesmo tendo pastinhas bem organizadas e documentos centrais, eu fui criando o universo escrevendo em papéis avulsos, em cadernos diferentes, em computadores diferentes, em notas de celulares diferentes, blogs, redes sociais, enfim. Eu precisava compilar tudo que fosse possível de tudo que eu escrevi ao longo de 15 anos sobre os acontecimentos mais marcantes, para começar a organizar a história oficial, para começar a contar as próximas histórias. Eu não sei quando eu vou terminar isso, mas eu acho que estou adiantado já. Então, se você achou o Maeda um projeto interessante, eu te convido a dar like nesse vídeo, porque já vai estar me ajudando muito. Se inscrever aqui no canal também, porque também vai estar me ajudando muito. E se você puder, compre a Facilmente Cessar, que é o meu livro que eu lancei em 2021, está disponível na Amazon nas versões física e digital. E experimenta também a demo do Opalisco, né, para ver se você gosta do jogo, e se você gostar, me conta o que é que você achou, tá bom? Um cheiro grande, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu sou Tim Coan, você tá na Assovio, e hoje eu falei sobre Maeda.